Quando se fala em morcegos, logo vem à mente a imagem dos vampiros. Ou a de um certo super-herói, o Cavaleiro das Trevas. Principalmente pela influência do cinema, na vida real, esses animais também são envolvidos por mitos e mistérios e, no mínimo, despertam curiosidade. Eu gosto sempre de destacar que o morcego é um bicho tão extraordinário, tão interessante, que o público se interessa por ele, gostando ou não. Quando uma pessoa ouve falar de morcego, goste ela ou não, ela levanta a cabeça. Ela pode estar fazendo outra coisa, mas ela levanta a cabeça para ela falar: o que tem morcego? O que vocês estão falando de morcego? Eu não gosto de morcego, ou eu gosto de morcego, ou eu acho morcego curioso, diferente, extraordinário. Mas o morcego sempre instiga as pessoas, é incrível. Eu acho que é pelo fato dele ser tão diferente, né, voador, e ter essas associações com as histórias. Então, normalmente, o público fica muito curioso. No Laboratório de Ecologia de Mamíferos, a vida dos morcegos é investigada a fundo. Aqui, os mistérios são estudados há 21 anos. Ao todo, são mais de 40 pesquisas envolvendo esses animais extraordinários. Nós estamos com um grupo grande agora, com cerca de 30 membros, mais ou menos, que são alunos desde graduação, com bolsa de extensão, de iniciação científica, ou desenvolvendo trabalho de conclusão de curso, ou alunos de mestrado, seja mestrado acadêmico ou mestrado profissional, como é o caso do PGB, do PEA e também do Proficiamb, e da mesma forma alunos de doutorado, que têm se dedicado a alguma nuance envolvendo os morcegos. E que nuances são essas? Desde assuntos voltados à alimentação dos morcegos, até a presença de microplástico e plástico nesses animais. São já mais de 40 projetos ao longo dessa nossa trajetória, que aqui na UEM ela começou em 2009, mas a gente já estuda morcego desde 2004. A Bianca também foi buscar respostas para uma pergunta frequente. Ela passou 2 anos analisando se os morcegos do Parque do Ingá, em Maringá, são portadores do vírus da raiva. Eu estou sempre vendo que as pessoas sempre perguntam. É a pergunta principal que a gente tem dos morcegos. Você trabalha com morcego? E a raiva? O vírus da raiva? Tem raiva aqui em Maringá? Então eu queria descobrir exatamente se tinha o vírus da raiva nos morcegos aqui de Maringá. Na minha pesquisa, nós não encontramos o vírus da raiva. Nós capturamos mais ou menos uns 200 animais, uns 200 morcegos, e não encontramos. Henrique Hortêncio Filho explica que das 19 espécies já registradas em Maringá, nenhuma é hematófaga. E que das cerca de 1.500 espécies existentes no mundo, apenas 3 se alimentam exclusivamente de sangue. A maioria é frugívora. Comem frutas, plantas, insetos, sementes e, em certos casos, até peixe. Ecologicamente está tudo bem o animal se alimentar de sangue. O grande ponto é que, por conta do quanto nós transformamos o ambiente, transformamos áreas verdes em lugar de criação de gado, aproximamos a fauna silvestre do nosso cotidiano, aí os problemas começaram a aparecer. E aí foram acontecendo os casos de raiva e de outras doenças associadas à fauna, inclusive de morcegos, e aí, de repente, o morcego passa a ser vilão dentro desse processo, quando, na verdade, ele é vítima. Ele é vítima porque o ambiente dele está todo sendo alterado. E para onde que esses animais vão? Os que não desaparecem, eles têm se adaptado a viver mais próximo das áreas agrícolas, das cidades e assim por diante. O Gêmea promove ações para desmistificar esses animais, levando informações comprovadas e conscientizando a população sobre a importância ecológica e social dos morcegos. Uma das iniciativas é a Noite dos Morcegos, uma trilha noturna no Parque do Ingá que reúne em cada edição mais de 500 participantes para observar de perto os morcegos que ali vivem. A Noite dos Morcegos, ela teve sua primeira edição em 2015. E essa ideia surgiu justamente como uma forma de tentar levar a comunidade para uma situação diferente. Todo maringaense conhece o Parque do Ingá, é um símbolo da cidade. E, em geral, o maringaense conhece o Parque do Ingá durante o dia.
É uma outra perspectiva, uma outra realidade. E aí surgiu a ideia de fazer esse evento noturno, uma trilha na qual 500 participantes têm a oportunidade de passar por uma trilha com pontos de parada. E em cada um desses pontos de parada tem um grupo dos meus estudantes, né, que vão falar alguma coisa de morcego, algum tema e mostrar os animais. E nós já tivemos diferentes temas para a Noite dos Morcegos, desde envolvendo heróis até vilões ou os encantados que compõem o folclore brasileiro, e outras histórias e temas para atrair diferentes idades. Muita gente pensa que a Noite do Morcego é um evento para criança, é um evento para toda a comunidade. A gente recebe, na verdade, mais de 60% dos nossos participantes são adultos. Então, e o nosso objetivo é sempre falar numa linguagem acessível, de fato, para todas as idades e mostrar quão importantes esses animais são dentro de uma perspectiva de conservação ambiental, de manutenção ambiental e também levantar para as pessoas alguns cuidados que devem ser tomados ao encontrar um morcego ou qualquer outro animal silvestre do ponto de vista de saúde. Mas o olhar é sempre esse, levar aspectos de educação ambiental a quem está lá no parque. O professor garante que de vilão os morcegos não têm nada. Pelo contrário, são fundamentais para o equilíbrio ecológico e contribuem diretamente com a agricultura. Eles estão envolvidos em diversos processos ecológicos, como a polinização, a dispersão de sementes e a predação de insetos e outros pequenos animais. Ou seja, quando eu penso nessa atividade, seja de polinização ou de dispersão, de fato, morcego, agricultores da noite. E quando eu associo o fato deles comerem outros pequenos animais, como insetos, roedores, eu estou dizendo que esses animais contribuem de um jeito positivo com a agricultura, porque eles vão se alimentar de insetos que são considerados pragas agrícolas e também vão consumir, predar vetores de doenças, animais que são vetores de doença, ou seja, eles são intimamente ligados à saúde e ajudam os seres humanos. Ele é um animal incrível, né? A gente tem muitos morcegos, eles fazem serviços ecossistêmicos maravilhosos pra gente. Eu acho que cuidar deles é cuidar do meio ambiente e cuidar dos seres humanos.